Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Pessoal, no episódio de hoje eu tô aqui com o Lucas Freitas. Daqui a pouquinho vocês já vão saber quem é. Mas nesse momento eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar entrevistando ele aqui no nosso 40º episódio. 40 histórias, né, passaram aqui por esse podcast, é bastante coisa. 40 semanas que estamos aqui juntos, unidos, e inclusive o Lucas é uma das pessoas que eu sei que é um dos primeiros a ouvir o podcast todo domingo quando sai. Já é 11h59, ele está na minha cola. Lucas, seja muito bem-vindo aqui no podcast, viu? É um prazer ter você aqui. Obrigado, Tati. É um prazer estar aqui no podcast. Realmente eu escuto todo final de semana. Já fico ansioso ali para o Boteco abrir e gosto muito do projeto. Parabéns pelo 40º episódio, parabéns pelo seu aniversário também, esse mês é especial. Então, parabéns. Obrigada, Lucas, obrigada. Uma das coisas que eu achei interessante chamar o Lucas aqui, né, foi porque nesse mês a gente está encerrando, né, essa temporada especial de entrevistar clientes finais. E o Lucas, além de CEO da Genix, ele também é um cliente final. Tem uma história legal, inclusive, sobre isso, né? Lá no passado, ele vai contar até melhor do que eu, a Genix já foi integradora e a primeira compra, né, a primeira venda da Genix, o Lucas quis testar como é que foi o serviço. Enfim, Lucas, não vou contar a sua história, não. Como é que você começou aí com a sua aventura de cliente na Solar? Minha aventura de cliente na Solar começou quando eu vim para a Genix, quando eu conheci o André e a Genix se transformou de uma integradora para uma distribuidora. É essa fase que eu chego. A Genix é 2011 e isso foi no finalzinho de 2017. Então, vim trabalhar aqui com ele, né? E a gente, nesse plano da distribuição, eu fui o primeiro cliente da Genix, eu quis testar todo o serviço, além da empolgação de usufruir daquela coisa que eu estava acreditando na minha carreira profissional a partir dali, né? Então, eu fui aqui o primeiro cliente da distribuidora Genix, nota 01. E o bacana, né, Lucas, hoje a gente tem muito claro, né, eu converso com você e eu vejo isso também, até pelo crescimento da Genix, né, como o propósito fica claro diante de todo esse tempo que se passou. Mas lá atrás, né, quando você decidiu entrar, como que você viu o setor? Porque se a gente for pensar em 2011, né, não tinha nada muito definido, não tinha saído a 482, então, assim, como é que você... O que que te inspirou, o que que te fez, naquela época, né, entrar no setor, visualizar isso. Em 2011, a Genix começa e eu não estava ainda presente. Quem foi o fundador da Genix é o André Hipólito, hoje meu sócio, junto com o Cyrus. Enfim, ele me conta as histórias, né? E eu acho muito legal, porque acho de uma visão extrema. Era antes da 482, quando ele começou a se movimentar para a energia solar. E isso, ele conta muitos casos, né, de que, ao mesmo tempo que alguns achavam visionário, outros achavam um tanto quanto exótico, maluco, para dizer a verdade. E a primeira venda da Genix como integradora foi logo em 2012, num prédio, numa colaboração com uma outra empresa, que agora que não vou me recordar o nome, porque, né, tem que falar com o André certinho, mas o André relata das dificuldades que tinha, porque quase não existia ninguém que realmente conhecia. Eu costumo brincar com ele que essa época era a época que a gente conseguia fechar um projeto e ligava para o concorrente para ele junto com a gente para instalar, que eram dois apaixonados por solar, certo? Vamos Não eram aprender junto, concorrentes. Não existia um mercado de fato, não existia nenhum tipo de competição. Hoje ainda também
é muito amigável a relação das empresas, tal, mas naquela época era de irmandade mesmo, de torcer um pelo outro, de fazer um esforço para que o solar acontecesse. Antes das empresas vinha o solar, certo? Era importante divulgar o solar mais do que propriamente divulgar sua própria empresa, certo? Você tinha que convencer pessoas de que o solar era legal e era muito caro, né? O quilowatt-pico era lá nas alturas. Eu imagino. E o legal, né, que dado esse cenário, assim, adverso, né, mesmo assim você estava lá junto com o André, acreditou no André, embora o André te contasse muitas histórias, como você colocou, né, eu acho interessante a Genix ter passado por todas essas etapas, né, então a gente vê essa fase de integradora, distribuidora, e você conseguiu acompanhar, não só como CEO, né, mas como cliente final, como a gente está vendo, como integrador, como é que foi essa evolução. Se você tivesse que avaliar hoje, né, a importância do integrador para a sociedade, né, pensando nessa questão dele levar energia, dele disseminar energia todos os dias, né, como é que você vê essa questão hoje, né, dado esses anos que se passaram? Eu vejo com uma função extremamente importante. São pessoas engajadas, em geral apaixonadas, empreendedores, talentosos, e que hoje carregam consigo, com seu propósito, com seu trabalho, a missão de educar toda a sociedade para a energia solar. Os integradores são as pessoas que mais sabem disso, são as pessoas que conseguem traduzir isso para a sociedade, para quem visitando, mesmo que seja ali aos pouquinhos, cada visita, cada atendimento comercial, é uma conversão, é quase um trabalho missionário também de ir colocando na cabeça das pessoas que produzir sua própria energia, que a energia solar, que a GD, a geração distribuída, é o caminho. Hoje a gente tem aí, né, a gente está vivendo esse momento aí de guerra, uma disputa, energia cara na Europa. Então, o que a gente vê nos relatórios internacionais, o que a gente presencia na vida profissional, que eu experimento na minha casa, é que energia solar, produção própria de energia, participação numa cooperativa, incentivo aos modelos de geração distribuída, são de extrema importância para o desenvolvimento econômico do país, desenvolvimento estratégico do país, e os integradores são os guardiões disso, é quem está na ponta, é, pegando ali as objeções, trazendo, traduzindo, se esforçando para que as explicações fiquem melhores, mais simples. Então, a gente aqui tem profundo respeito, fomos e nos consideramos, não instalamos mais, mas nos consideramos com a alma de integrador, aquela pessoa que sobe tá num andar alto de um prédio e que a primeira coisa que pensa é olhar para os telhados lá embaixo e ver o quanto de mercado ainda tem. Eu acho que acontece isso com você? Todo mundo, né, Lucas? Olha qualquer lugar, olha quanta coisa podia estar instalando. Exatamente. Então, os integradores, eu acho que carregam essa bandeira, essa missão, e como empreendedores, carregamos também uma oportunidade tremenda, né? Uma transformação profunda no sistema elétrico global e especial aqui o nosso, né? Que é mais próximo. Mas a tecnologia, as novas fontes de energia, a GD, tudo isso permite um grande campo de trabalho, uma oportunidade profissional grande, além de ser o trabalho dos sonhos, né, Tati? Opa, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Sabendo que você ouve todos os episódios, né? A gente comenta até quando sai, né? Nossa, história legal, enfim. E avaliando a sua história com empreendedorismo, se eu tivesse que te perguntar uma coisa que você vê que você tem em comum com os integradores, o que que seria? Eu acho que todo empreendedor, no primeiro momento, no momento eureka, no momento sabe, que a faísquinha surge ali, é um momento de acreditar, certo? Porque a gente tem um enorme vazio de um lado e um tremendo desejo do outro, e você encaixar essa realidade, esse sonho nesse vazio, é fruto de muita crença, certo? De acreditar em si mesmo,
de acreditar no mercado que vai trabalhar, de acreditar nas pessoas que você vai ter que trazer para trabalhar com você. Então, eu quando escuto os podcasts e percebo que todos nós, empreendedores aqui do Boteco, temos em comum essa faísca do acreditar, certo? Não se conformar com aonde a gente está. E são histórias muito bonitas, né? Tem várias histórias muito bonitas. Acho que todo mundo... Eu gosto bastante do projeto. A gente aprende, e isso independe do tamanho da sua empresa, certo? Uma palavra de uma pessoa que tem esse poder de acreditar não depende do tamanho, depende mais da sensibilidade dela. Então, eu aprendo bastante com todos os episódios. Tem coisas que me chamam a atenção, tem uma coisa que, pelo menos uma coisa que eu anoto ali no caderninho, como ensinamento. Todos os episódios, Tati. Eu acho isso muito incrível, né? Como a gente acaba selecionando episódios de vários estados, né? A gente acaba tendo uma percepção diferente de vida, de locais, né? Tem gente que explora mais a questão da competitividade, tem outro que explora mais da onde veio, aonde chegou, né? Se a gente for pensar no episódio da Kátia, por exemplo, né? Saiu lá de São Paulo, foi para São Francisco, e então a gente fala, meu Deus, né? E eu vejo muito essa questão que você acabou de falar, né? De acreditar na Solar, de acreditar na empresa, de acreditar que vai fazer alguma mudança, que vai transformar a matriz energética. Então, a gente tem realmente essa percepção em todos os episódios. E eu queria até explorar, né, um pouco mais essa questão. Você tinha comentado comigo, né, que o Banco Gênix, ele nasceu a partir da sua experiência, né, como cliente final. Eu queria que você contasse isso para o pessoal também. Mas você conhece. Olha, você está rindo, mas não pode rir. A oportunidade do banco nasceu, lógico, é uma maturação, certo? Mas esse momento que dá um estalo, que você vê que tem uma oportunidade ali, foi o clássico que o integrador vive. Eu queria fazer um teste com o financiamento, então eu peguei meus próprios dados e coloquei no sistema e eu tive o crédito recusado. Então, eu fiquei naquele primeiro momento frustrado, que é como o cliente final fica e como o integrador também fica, porque ele acabou perdendo uma oportunidade de negócio. Nós aqui, como distribuidores, também ficamos, porque também perdemos uma oportunidade de negócio, mais um cliente com solar que podia estar ajudando a gente a vender para outros, né? Então, eu tive o crédito negado. Então, no primeiro momento, frustração, mas depois, pensando um pouco mais sobre isso, e me deu esse estalo de que o banco não conhecia meu histórico de crédito. Então, ficava difícil dele me conceder o crédito. O meu movimento bancário estava em outra instituição. E hoje, com o advento do Open Bank, dos bancos digitais, tudo isso foi se juntando na minha cabeça até que eu pensei que a gente precisava de um banco que entendesse do contexto do integrador, certo? Que tivessem esses dados que estavam faltando lá para a gente. Então, o Open Bank possibilita essa transação de dados de um banco para o outro, mas também tem o contexto do integrador solar, da energia solar. Nós aqui crescemos há alguns anos a taxa de 3 dígitos. Nós crescemos assim porque nossos clientes também crescem num ritmo muito grande. E um banco convencional não consegue entender esse apetite por crédito para se desenvolver, porque você tem que treinar a equipe, você tem que comprar computador, você tem que investir em infraestrutura. Investimento para empreendedor não falta, não é, Tati? Então, Mas olha, eu vou fazer um parênteses. A Gênix nova ficou ótima, gente. Esse escritório é maravilhoso. realmente está todo mundo feliz aqui e as condições estão muito mais legais de trabalho. Hoje está rolando Halloween aqui, então está todo mundo festivo. Não, eu acho que isso faz parte, Lucas. Eu acho ótimo. E É, mas, mas, pode continuar. é, mas aí com essa ideia na cabeça de que a gente precisava de um banco que entendesse desse contexto, que pudesse sentar com o integrador e entender que ele está precisando de mais crédito, não porque a empresa dele vai mal e tal, e o banco tradicional entende
o grande mercado, né? Ele mistura ali o integrador com por exemplo, uma padaria, com uma oficina, e o integrador tem essa demanda por crédito porque está crescendo acelerado. E muitas das vezes não entende-se esse contexto e nega o crédito. Então, foi de novo, na coisa de acreditar que a gente podia trabalhar nesse mercado, trazer soluções para eles, entendendo, nascendo em 2011, a gente tem esse entendimento do que é o mercado, de quem é o integrador, a gente lida com uma rede enorme de integradores, e foi a partir disso, dessa escuta, junto com a experiência própria, que a gente chegou à conclusão de que a gente deveria buscar uma estruturação para dar um apoio para o integrador na questão de financeira, na questão de financiamentos, na questão de acreditar na empresa deles, entendeu? Porque toda empresa precisa de capital para crescer, certo? E esse é um momento difícil, certo? De que você tem mercado, mas está sem a grana na mão. Então, é a hora que você precisa de você mesmo acreditar, outras pessoas também acreditarem no seu negócio. E nem sempre o banco tradicional, vamos chamar assim, está entendendo, e eu acho até natural, né? Ele cuida de vários outros mercados, então é uma questão de foco mesmo, certo? Então, foco no integrador, foco nas necessidades do solar, mas foi a partir de um problema próprio de meu crédito negado. Não, e é muito frustrante, né? Você imagina você ter ali a sensação, poxa, eu quero solar, eu quero, vai lá, faz o financiamento, integrador, né? Tem todo o trabalho de realizar a venda, e por algum motivo, igual esse no seu caso, ter ali o crédito negado. Inclusive, Lucas, o banco ele não foi feito para o integrador para atender as necessidades dele, mas ele também financia para cliente final. Financia para cliente final também. Veio para resolver questões da área de financiamento da energia solar. Hoje a gente tem uma linha de crédito focada no integrador para a empresa integradora, creio eu que seja a primeira linha do mercado com esse foco, né, CNPJs integradores, mas tem também toda uma linha de crédito para o cliente final, para o apoio à venda do integrador. Nossa parceria é com a BV e o S3 Bank, e a gente também está trabalhando para criar com esse domínio do contexto as ferramentas disponíveis pela estrutura do BV e do S3, criar novos produtos para os integradores e para os clientes finais, com prazos melhores, taxas melhores, condições melhores e principalmente modelos que casam com a operação do solar, que não é de e-commerce tradicional, não é uma relação, né, constante ali com né, no nosso caso aqui com o integrador. Então é muito mais uma rede, eu enxergo muito mais como uma grande rede, e essa rede pode colaborar internamente, né, desde apoiando a construção do banco até recebendo de volta as respostas que esse banco vem para trazer, certo? Como produtos novos para o mercado de energia solar. Então, a gente tem grandes expectativas, uma confidência que um número, né? O banco já tem contas em todos os estados, a gente ficou super orgulhoso ali outro dia que a gente completou todos, então já estamos espalhando para todo o Brasil. E isso, vamos vir, já estamos com algumas soluções e vamos vir com muito mais aí. Com certeza, o que eu acho mais legal também, né, que por conta do banco ser do integrador, a gente está praticamente construindo esse banco juntos, né? Então, assim, os integradores também podem colaborar, não só abrindo a conta, mas de fato participando, né? Complementando como é que pode ajudar, disseminando para colaborador, disseminando para outros integradores que são parceiros, né? E eu acho que essa polarização faz com que o setor também cresça junto, né? A gente consegue impulsionar uns aos outros. Com toda certeza, a participação dos integradores é fundamental, uma iniciativa nova voltada para o setor solar, focada nisso. Então, as soluções que a gente pretende buscar, aqui na nossa premissa, quando a gente começa a tratar delas, a primeira questão
é para o integrador, e dali a ideia continua, não continua, certo? E também a participação de vários, né? Posso citar aqui a Kátia, que você já citou aí, que né, é amiga, o Tiago da OHL, o GG da Evo, todos eles, o próprio grupo lá do Boteco, não sei se todo mundo sabe, quem participa do Boteco Solar tem um grupo especial que é montado com todo mundo e está virando um grupo de amigos empreendedores solar, né? Que dividem as experiências. Então, a gente conta com todas essas ferramentas e com o apoio dessas pessoas que acreditam, e principalmente as que acreditam primeiro, né, Tati? Essas são um valor inestimável para qualquer empreendedor. Tenho certeza, eu gosto aí da pergunta que você faz, de como foi a primeira venda, né? Você pode ver que todo mundo lembra. Então, esse valor dos primeiros clientes que você tem de uma empresa, de uma ideia que você lançou, eu tenho um valor inestimável por essas pessoas, porque é sobre aquilo de novo, né? Elas acreditaram, elas acreditam, certo? Então, muito obrigado a essas pessoas que ajudam a gente especialmente a crescer e vêm fazer parte também, ajudar a gente a crescer. Você tá ouvindo aí. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão pra trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma aí, por favor. Opa, aí sim! Essa é um oferecimento da Genix Solar Power, que faz curadoria dos melhores equipamentos do setor fotovoltaico. Acesse a plataforma Genix e saiba mais. Inclusive, Lucas, eu queria te agradecer, né, por ter acreditado no Boteco Solar também. Esse projeto, a gente sabe, né, que começou tão pequena, né? Começou com o episódio da Tayane, aí eu lembro que eu falei, gente, vocês têm interesse, né, em apoiar um projeto onde eu vou entrevistar pessoas do solar e tal. E aí vocês falam assim, entrevista, então, só que eu vou entrevistar integrador. E aí vocês acharam massa, e eu lembro como se fosse ontem, né? A resposta que eu tive é, bora botecar. E eu tive muito receio no início, o pessoal da Messol sabe, a Aline principalmente, né? Que eu tive muito receio no início do projeto, né? Poucas pessoas sabem. Você até falou do GG, que tá no Boteco também, ele sabe disso. Eu fiquei com muito receio, eu falei para os integradores, nossa, eu sou mulher no setor, um projeto chamado Boteco, né? Não sei se todo mundo vai absorver legal, enfim. E, assim, quando você fala em acreditar, é justamente isso, né? É acreditar dando incentivo, é acreditar, você acompanhar todos os dias, né? Acompanhar todos os episódios. Então, eu também queria te agradecer por isso. E também parabenizar, aí você começou parabenizando aí o meu aniversário, mas também queria te parabenizar pela iniciativa com o banco, porque também montar um banco, gente, não deve ser fácil. Então, parabéns aí também pela iniciativa, viu? Tati, sobre o Boteco, o projeto desde o começo me encantou, no sentido que também era o que a gente aqui acredita na Gênesis. A gente queria alguma coisa que jogasse luz sobre o integrador, porque justamente ele carrega a missão, certo? Ele é a voz a ser ouvida, ele é a diversidade desse mercado. Ele está no Rio Grande do Sul e lá no Ceará, sabe? É disso que a gente estava querendo. Eu sinto como se eu tivesse cada episódio do Boteco, que é com o integrador, né? A gente teve esse mês com clientes finais, que é um outro aprendizado, mas cada vez que é com o integrador, eu sinto tendo uma conversa bastante qualificada sobre o que é o dia a dia daquela empresa, daquela pessoa que tem as mesmas características que a gente, de acreditar, certo? Pode ter uma diferença regional, pode ter uma diferença de tamanho, pode ter uma diferença de crença, mas não tem diferença no que a gente está fazendo como empreendedor. Então, jogar a luz para eles, escutar, dar voz para essas pessoas que estão subindo no telhado, é um objetivo que casou perfeitamente com os objetivos e os propósitos da Gênesis. Então, é por isso que deu sempre certo
Eu lembro de uma coisa que eu acho que eu realmente ajudei, que foi, você queria fazer o boteco mensal, e eu falei, não, podcast legal é toda semana, né, Tati? Eu que lute, né, gente? Ela falou, mas como é que eu vou fazer? Eu falei, aí já é outros 500, né? Já são outros 500 aí. Mas legal é toda semana. Imagina você ir no boteco uma vez por mês, Tati. Eu acho que eu não estava pensando, não estava calculando a cerveja, gente. Mas o projeto, né? Gosto muito, está fazendo bastante sucesso. E isso vem incrementando cada vez mais, ficando mais legal, ficando com melhores entrevistas aí. Obrigada, Lucas. E se você falou aí, né, do caso de primeira venda, a gente comentou aí que o primeiro cliente, né, foi um cliente bem, como é que eu posso dizer, rígido ali, né, para saber como é que estava o processo e tudo mais. E eu queria explorar uma coisa que eu acabei vendo aqui hoje, né, até hoje a gente está aqui no clima de Halloween e tal, e eu passei ali pelo corredor que tem uma parte de vidro, né, e me chamou a atenção que lá na expedição tinha alguém fantasiado de Mario. E eu desci lá, né, fui conversar com os meninos e tal, e eu vi que as embalagens, né, dos equipamentos, tem todo um cuidado. Eu cheguei bem na hora que eles estavam fazendo ali esse processo e era muito rápido, né? Parece até que eu estou fazendo jabá, mas é verdade, estava ali numa linha de produção muito rápida. Mas eu vi que, de fato, né, vocês sabem que eu adoro um processo, né, gente? Então eu vi que ali o processo compunha várias partes, né? Eu vi vários cuidados ali. Eu queria explorar um pouco, né, de você como cliente final e como distribuidor e também como por ter sido integrador, né, a importância desse tipo de cuidado, desse tipo de processo, sabe? Tati, essa embalagem que você viu hoje é fruto de 10 anos de experiência, de muitos erros, de vários aprendizados, e a embalagem, a gente já passou por várias fases, né? E ao longo do tempo a gente foi vendo que é, era fundamental cuidar disso, ter um processo bem amarrado para isso, porque não adiantava fazer todo o processo e a embalagem não ajudava a proteger. A gente tem uma dificuldade logística, o Brasil é muito grande, estradas com infraestrutura ruim, e muitas das vezes chegava um módulo avariado, um módulo danificado, o que parece, né, assim, do ponto de vista do comércio, é só se substituir, certo? Você dá a garantia, mas do ponto de vista do integrador é bem mais complexo do que isso, porque ele tem uma obra preparada, ele tem uma equipe engajada naquilo, e se ficar um módulo para trás por qualquer tipo de problema, ele vai ter que voltar lá. Então, essa evolução no processo de todos os outros processos aqui também da Genix, né? É uma constante. Acho que ela ainda está performando muito bem atualmente o modelo de embalagem que a gente faz, além de performar bem, tem ficado bonito, igual você reparou aí, mas já foi diferente e teve todo esse processo que você falou, certo? De construção, de identificação de falhas, de trabalho com a transportadora, de escutar o motorista do caminhão para entender que também, em determinadas circunstâncias, ele tem dificuldades e como a gente poderia apoiar nesse processo. Então, acho que é um exemplo da evolução constante. Como a gente nasceu em 2011, o mercado não existia, muitas das coisas a gente teve ideia, executou e viu que a ideia podia ser melhorada. E esse processo é contínuo. A plataforma da Gênesis já foi feita e refeita por 3 vezes, e eu me sinto orgulhoso de falar isso, porque estou doido para achar a próxima versão dela, que seja melhor para o integrador, para ser mais rápido, para ser mais efetivo, e faz parte do processo esse de investir e reinvestir, certo? Ao longo do tempo. Como é um mercado que nasceu outro dia, eu entendo que ele tem mais chances de que isso aconteça e que esse processo de repetição, de falha, identificação do erro, melhoria, acontece mais rápido do que em mercados mais maduros. Então, a gente tem que olhar isso como uma oportunidade, não como um problema. Tem um custo? Tem, mas a gente precisa também absorver isso e entender que a gente está num mercado crescente que faz parte
ter um custo para descobrir as ideias, certo? É o custo da ciência, da pesquisa, né? Então, esse processo é constante na Gênix e em todas as áreas, não tem nenhuma área aqui que a gente se sente preparado. Apesar de hoje recebemos uma notícia incrível, Tati, queria te contar aqui em primeira mão. Nós somos a primeira empresa certificada pela Absolar, nível AAA, AAA, na categoria importação e distribuição. Foi lançada recentemente essa certificação, então nós fomos os primeiros a se inscrever e passamos de primeira na certificação, o que me deu aqui, bastante orgulho da equipe. Deixo aqui meus parabéns a toda a equipe da Gênix, porque além de ser um valor nosso, a gente estava preparado. Fiquei muito orgulhoso que a gente estava preparado. Nós não tivemos de fazer poucos ajustes para poder entregar o que a certificadora exigia, uma certificadora bastante rígida, padrões internacionais, e chegou hoje aqui para a gente a notícia da certificação. Então, estamos extremamente felizes aqui hoje de concluir exatamente essa coisa que você está falando, o valor para o processo, o valor para a conformidade, o valor pelo respeito à técnica, que a gente sempre prezou aqui. Nós temos uma alma de especialistas, né? Assim, a gente se sente, e desde lá de trás vem ajudando a construir, a gente está inserido nesse contexto, e aqui na agência é cheio de especialistas em energia solar. Então, a gente ficou muito satisfeito com essa certificação, esse reconhecimento de que a gente já estava atuando nesse padrão. Então, parabéns. Acho que esse episódio vai ser parabéns, né, gente? O nome. Não, eu acho muito massa, Lucas, porque quando a gente fala de certificação, né, até para habituar o pessoal aqui que talvez não tenha muito contato com isso, né, a gente está falando de comprovar que os seus processos existem, que os seus processos são seguidos e que os seus processos funcionam, né? Então, assim, é difícil, é difícil. E o fato da Gênix ter sido certificado, assim, né, a gente sabe que saiu recentemente a certificação e já ter sido certificada a primeira, quer dizer que os processos já estavam criados, já estavam funcionando e estava tudo ok. Isso, mas já era um desejo da gente aqui ter algum tipo de certificação para o mercado, e aí também deixo meus parabéns à Absolar, que buscou esse trajeto. O mercado precisa desse simbolismo, desse controle, né, dessa auditoria em cima das empresas, né? A gente vê aí muitos integradores falando da concorrência predatória, desleal. Então, isso é um tijolinho nessa construção, certo? De premiar as empresas certificadas. E como a gente já tinha esse interesse, já tinha essa ideia, casa com projetos como Maestria, Energênix, que a gente tem aqui de ensino e de treinamento dos nossos integradores, a gente queria levar isso para os integradores. E uma frase que eu sempre uso aqui é que maestria começa em casa. Eu não me sentiria, e a gente não se sentiria confortável de falar, de indicar para o seu integrador que ele certifique, isso é um diferencial, se a gente não fosse. Então, no primeiro dia que liberaram a certificação, falou, olha, já está disponível, a gente já procurou, e para fazer isso, porque nossa vontade mesmo não é nem a nossa certificação. Nossa vontade mesmo é que a nossa rede de parceiros comece a se engajar na certificação. E certamente nós vamos usar o nosso conhecimento, a nossa expertise, como a gente sempre faz, e nós vamos dividir isso com os nossos integradores. Então, a gente já fez um processo já estruturado, pensando nessa pós-etapa, depois que fôssemos certificados, que a gente usaria nossos profissionais e nosso conhecimento, junto com a ferramenta do Maestria, para começar a trabalhar com a nossa rede de parceiros e ajudar eles a se certificarem, certo? É um processo, é complexo, precisa de estar com as ferramentas em dia, precisa de estar com equipe afinada nos processos, é rigoroso. Então, a gente
foi buscar isso nessa expectativa de um mercado mais sadio e no pensamento de que a gente também vai distribuir esse conhecimento que a gente conquistou para os nossos integradores também se certificarem rapidamente e se diferenciarem no mercado e na hora do cliente final, e se tiver ali as propostas bem parecidas, que não só o preço ou qualquer outro quesito do projeto seja o definidor sozinho, que a questão qualidade seja presente, afinal de contas é engenharia, solar é engenharia, e é um projeto de 25 anos, então não tem como desprezar esse valor da ciência, da técnica, dos processos, do engenheiro, sabe? Dos cálculos, dos bons equipamentos, da boa conexão, porque qualquer ganho de performance ao longo de 25 anos é maior do que algum desconto, alguma diferença de preço inicial, certo? Então, é nesse sentido. Então, a certificação foi em busca de seguir esse processo que a gente começou em 2011, certo? E ficamos bastante felizes de ser a primeira empresa, certo? De mostrar essa preocupação. Acaba que, para nós aqui, é o que a gente está buscando, mas quando a gente vai se comparar também, que é uma coisa importante para a gente se situar onde a gente está, a gente está entendendo que a gente está buscando isso com intensidade, sabe? E Sim, sim. mercado melhor, sabe? Para todo mundo. Acaba de fato seguindo aí a questão do fomento, né, Lucas? A gente fala muito dessa questão que a Genix quer fomentar o setor. E eu acredito também que promover soluções, né, em diferentes etapas de acompanhar o integrador, desde o momento que ele está se capacitando até o momento que ele compra, ele está entregando um equipamento bem embalado, um equipamento que tem curadoria, eu acho que isso faz muita diferença. E o que eu ia te perguntar até, né, era em relação às pessoas, porque assim, a gente está falando muito de processo, da gente ter conseguido, e aí você até tocou, né, no time da Genix e tudo mais, e lá no começo você tinha falado que a Genix cresce a 3 dígitos, né? Então, quando a gente fala de crescimento, a gente também está falando de crescimento de time, de pessoas. E hoje mesmo de manhã eu estava falando com o GG até, né? Com o integrador. GG episódio 4, gente. O Germano famoso aqui nesse episódio. A gente estava falando sobre essa questão, né, de gerir equipe. Como é que você vê vocês lá atrás, no começo, com uma equipe mais enxuta, né? E hoje você tendo esse batalhão de gente aqui, né? Eu queria que você desse um insight, né? Desse alguma dica em relação a essa gestão de pessoas para os integradores que estão nos ouvindo, sabe? Tati, é um desafio sempre, né? Trabalhar com a questão das pessoas. Somos únicos, temos propósitos de vidas pessoais diferentes, mas aqui a gente tenta unir todo mundo num propósito específico profissional, que é o de colocar as pessoas no centro da revolução energética. É um baita desafio. A Genix de 2019, essa semana eu fiz essa conta para uma entrevista. A gente tinha em 2019, aqui na Genix, em 2019 para cá, 2022, o time cresceu 8 vezes. 8 vezes. Então, temos desafios de várias ordens, mas também, ao mesmo tempo, é simples. As pessoas querem o cuidado, querem o espaço para elas progredirem na vida, querem um objetivo comum, que elas possam influenciar, que elas possam se sentir úteis, querem contribuir, e acho que cuidando próximo das pessoas, dando condições, treinamentos e infraestrutura, a gente consegue administrar. Não é uma tarefa fácil, mas não é fácil administrar nenhum grupo de pessoas, mas é gratificante. Hoje é um episódio de parabéns, em certo sentido. Sim, estamos numa semana extremamente feliz aqui na Genix, alguns prêmios, alguns elogios nos grupos pela rapidez da entrega. Hoje, inclusive, parei no meio do dia, fiz questão de interromper mesmo, sabe, para criar
aquele senso de marcação, interrompi toda a operação da empresa, juntei todo mundo para ler um elogio de uma cliente para eles que eu achei que estava fazendo diferença na estratégia da empresa, certo? Então, esses pequenos reconhecimentos, caminhos, investimento e oportunidades, as pessoas agarram, certo? E aí é assim, Tati, esse desafio de crescer 8 vezes, fora as mudanças constantes de escritório e administrar uma obra. Sempre, porque acaba uma obra, ficou cheio, a gente precisa começar uma outra para receber a empresa. Mas hoje a gente está até num formato bastante moderno aqui, hoje a gente é híbrido, então a gente hoje tem tratado e respeitado as diferenças entre as pessoas, as vontades, e feito isso, conseguindo administrar a empresa de forma perfeita, de forma satisfatória, sabe? E aí a gente vai reforçando esse entendimento que cabe às diferenças das pessoas quando elas se unem no propósito. E aí fica tudo um tanto quanto mais fácil. Eu vejo aqui dentro um monte de gente apaixonada por solar e que outro dia eu nunca tinha Contato, né? contato com a energia solar e sabe? Então esse brilho nos olhos é o que acho que faz a gente dar conta. Problemas e desafios não faltam, certo? Acho que é assim em todas as empresas. Mas cuidar das pessoas é extremamente... Nós somos... As máquinas aqui não se movimentam sozinhas, certo? Então, a empresa, a Genix, é o produto da nossa equipe aqui, certo? Toda essa estrutura que você falou aí e tal, ela ajuda, ela compõe, mas no domingo ela fica fechada, sabe, Tati? Sabe o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. A empresa somos nós aqui, sabe? As pessoas. A gente tem esse valor bastante claro. Não, muito massa, Lucas. E deixa eu te perguntar, né? Pensando em todo esse contexto, né? Integrador, distribuidor, a gente está falando da Genix, mas também está falando do integrador, né? Acaba sendo tudo isso para o integrador. Se você tivesse que deixar um recado para eles, qual recado seria, hein? Opa, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas a Tatizinha deixou um recadinho aqui na mesa do boteco. Lembrar os amigos integradores de ativarem suas contas no Banco Genix, o banco que acredita no integrador solar. Opa, esse recado é importante, hein, gente? Baixe agora mesmo o app do Banco Genix na Play Store ou na Apple Store e usufrua de todos os benefícios para acelerar o crescimento da sua empresa integradora. Acesse www.bancogenix.com.br e saiba mais. Tati, de acreditar. Bora acreditar. Falou assim, é uma palavra forte, é uma palavra que está todo dia quando a gente levanta para enfrentar os desafios, para enfrentar as dificuldades, para aproveitar as oportunidades, para convencer gente a trabalhar com você. Para mim é tudo sobre acreditar, certo? No começo. Então, se eu tenho que fazer uma deferência, alguma mensagem, acreditem no negócio de vocês, acreditem que a mudança da lei vem para solidificar, acreditem que a luta continua, a luta política pela energia solar, ela é constante, as leis são vivas, a política é viva, certo? As pessoas mudam de ideia, as composições da Câmara, governos e tal, estaduais, municipais, federais, mudam. Então, a gente tem que continuar acreditando e lutando. Mas, antes até mesmo de lutar, a gente precisa acreditar, certo? Que aquela batalha é possível, que aquela batalha é uma batalha que merece, é uma batalha que a gente precisa se engajar. E aí sim começa essa luta de todo empresário, todo dia, de empreendedor, com as dificuldades que tem, com as recompensas que tem também, que são legais. São legais, né, Lucas? Cheio de recompensa essa semana.
Lucas, agora eu tô curiosa, né? A quem ou a que você brindaria hoje? Tati, como eu sabia que você ia fazer essa pergunta, fiquei pensando e quis mandar um brinde para tanta gente que eu falei, não vai caber, a Tati não vai deixar, ela vai cortar. E aí fui tentando trabalhar o que seria o mais importante para quem eu queria me comunicar nessa hora do brinde. E só posso pensar nos apaixonados por solar, onde quer que eles estejam. Se você aí do outro lado é apaixonado por solar, meu brinde é para você. Nós vamos fazer a diferença. Nós somos responsáveis por converter uma legião de gente e é com paixão que a gente vai fazer isso, porque são alguns nãos, vários nãos, alguns sims, muita luta, conversar com muita gente, mas sem sombra de dúvida manter o brilho no olho pela energia solar, pela paixão. Então, tchim, aos apaixonados pelo solar. Adorei. O bom é que você ouvindo os outros episódios, né? Você já fez um que você não ia ser igual, né? Eu reparei. Não é que a questão não é nem muito essa, é a questão de, sabe, de como ocupar esse momento importante para quem direcionar a mensagem. E acho que o apaixonado por solar, seja ele em qual parte da cadeia ele esteja aí do outro lado desse podcast, com você. Somos iguais, somos apaixonados por solar. Tchim. Adorei. Lucas, muito obrigado pela sua participação no podcast. Adorei conversar com você. Acho que o pessoal aqui vai se inspirar muito, né? A gente vê que a gente está crescendo ano após ano. E é legal também o pessoal saber um pouquinho mais, né? E não achar que a Gênesis é só a rainha da Smart Flower lá na feira. Tem todo um contexto ali por trás. Então, queria agradecer mais uma vez a essa participação. Tati, obrigado pela oportunidade. Um prazer extremo estar aqui e conversar com você e com os integradores. Uma palavra final é de agradecimento a toda a rede que cerca aí a Gênix, pessoas que também são apaixonadas por solar e que, igual a vocês, se dedicam, e que eu vejo o brilho nos olhos de vontade também de fazer e transformar a vida do integrador, levar um conhecimento a mais, levar um material de qualidade maior para a empresa, e às vezes nem muito óbvio, certo? Eu vejo que você produz materiais aí que são espinhosos, né? Tipo planilhas de estoque, sabe? Então, eu gosto bastante desse perfil de engajamento que você tem. Então, muito obrigado por essa oportunidade do espaço aqui de falar com os integradores. Obrigada, Lucas. E esse foi mais um episódio do nosso Boteco Solar, temporada especial em comemoração ao meu aniversário. Obrigada mais uma vez por fazer parte da minha história. Por falar em histórias, se você ainda não escreveu a sua, em novembro voltamos a todo vapor, viu? Se inscreve lá em www.botecosolar.com.br. Te espero lá, hein?